Uma última ceia, seguida de morte. Isso te lembra alguma coisa? Não é da crucificação de Jesus Cristo que nós estamos falando, e sim de Heaven's Gate, as portas do paraíso. Mas antes que comecemos a te contar este baseado em fatos reais, deixe logo o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Lideranças religiosas têm algo de extraordinário em seu poder de convencimento, e muitos fiéis são capazes de qualquer coisa para obedecer um enviado de seu Deus para poder agradar a este Deus. No caso da história que vamos te contar hoje, as divindades não seriam necessariamente deuses, mas seres extraterrestres. Califórnia, Estados Unidos. 26 de março de 1997. Próximo à data da passagem do cometa Hale-Bopp perto da Terra, uma chamada de emergência um tanto quanto estranha para a polícia do sul da Califórnia trazia informação de 39 cadáveres encontrados em uma mansão em San Diego. Era algo tão surreal que as autoridades só se dirigiram ao local 2 horas depois. A cena encontrada pelo vice-xerife Robert Brunk ao entrar na casa era assustadora. Corpos deitados em beliches e outros tipos de camas espalhadas pela mansão. Todos vestindo uma espécie de uniforme de moletom preto e calçando tênis de corrida. Alguns estavam com tronco e cabeça cobertos por um tecido quadrado roxo. Algo macabro havia acontecido ali. Mas o quê? Entre os cadáveres, 21 eram mulheres e 18 homens. As idades iam de 26 a 72 anos. Mas o que teria acontecido a todas estas pessoas para que viessem a morrer, todas na mesma casa, ao mesmo tempo e, aparentemente, dormindo? O mundo estava prestes a conhecer o maior suicídio coletivo da história dos Estados Unidos. Mas não para por aí. Os mortos tinham em seus braços um emblema com a inscrição Heaven's Gate Away Team. E em seus bolsos, cada um tinha a mesma quantidade de dinheiro. $5,75. Para que eles usariam esse dinheiro? Não sabemos. Estas pessoas faziam parte de uma seita, uma espécie de religião que acreditava em OVNIs e esperava que, naquela noite, uma nave que vinha na cauda do cometa Hale-Bopp os levaria ao paraíso para serem salvos daquilo que chamavam de reciclagem da Terra. Uma espécie de fim do mundo apocalíptico, talvez. A partir de vídeos deixados pelo grupo e seu líder, além de um site na internet que era usado para recrutar seguidores, as investigações chegaram aos idealizadores de tudo isso. Seus líderes eram Marshall Applewhite e Bonnie Needles. Marshall, o filósofo do grupo, era professor e foi criado em uma família presbiteriana. Applewhite dizia-se a segunda vinda de Jesus Cristo e que Deus era um extraterrestre. Ele profetizou aos seus seguidores que estavam vivendo o fim dos tempos e que a Terra seria reciclada como no dilúvio. Marshall foi casado e teve uma vida normal antes de fundar a seita, mas dizem que após uma crise de identidade sexual, ele passou a se dizer profeta. O homem surtou e foi mandado para um hospício em Houston e lá conheceu uma enfermeira da ala psiquiátrica, Bonnie Needles.
Os dois acreditavam ser as duas testemunhas da Bíblia que teriam sido escolhidas como porta-vozes de Deus na Terra. Desse momento em diante, os dois partiram realmente para sua missão. Escreveram uma espécie de Bíblia com vários livros contendo suas crenças e viajaram os Estados Unidos em um carro roubado. Para converter seguidores, o casal dizia que estavam à espera de um OVNI que viria para levar os crentes ao paraíso. Mas para isso, os fiéis tinham que cumprir restrições severas quanto ao sexo, álcool e cigarro. Todos adotaram um estilo andrógeno, usando cabelos curtos e sempre estavam vestidos com o mesmo tipo de roupas folgadas, como camisas escuras de botões. Alguns deles decidiram ser castrados para provar sua fidelidade à seita. O grupo teve notoriedade na mídia e virou tema para livros nos anos 70. Chegaram a viajar para dar palestras sobre a vinda dos extraterrestres. De modo impressionante, pouco tempo depois, algumas dezenas de pessoas deixaram suas casas em Waldport, onde houve a palestra, para seguir os mensageiros. Durante algum tempo, eles estiveram longe dos holofotes, mas foi após a morte de Bonnie, parceira de Applewhite, ocorrida em 1985, que ele começou realmente a preparação para o dia do juízo final. No final dos anos 90, os tripulantes, como se denominavam inicialmente, ressurgiram e dessa vez com uma forte arma de recrutamento: a internet. Uma boa estratégia para quem fez longas viagens imaginárias. Dizem que os fundadores do grupo eram fãs dos filmes Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o que certamente os inspirou em sua jornada. Eles afirmavam que Maria teria concebido Jesus após uma abdução e que Deus era um extraterrestre. A inspiração para a inscrição Heaven's Gate Away Team também seria uma referência ao filme Star Trek, que conta a saga de viajantes do espaço em missões e planetas alienígenas. Se pensarmos bem, a história toda da seita pode ter tido essas inspirações. Em 1995, Marshall ficou obcecado pelo cometa Hale-Bopp, que viajou 18 meses próximo da Terra. Foi então que ele anunciou aos seus fiéis que havia chegado a hora de partirem e alugou a mansão do Rancho Santa Fé no final de 1996 para que pudessem se preparar. De acordo com a fala de uma testemunha a Newsweek, o grupo passou 3 meses se alimentando somente de uma bebida feita com limonada, pimenta, caiena e xarope de bordo. E foi dado início ao maior suicídio em massa do país. Mas teria havido um jantar especial de despedida, no qual, segundo o garçom que teria lhes servido no restaurante, foram feitos exatamente os mesmos pedidos: chá gelado, salada, torta de peru e cheesecake com calda de mirtilo. Teria sido uma espécie de última ceia? Bem, segundo o garçom, ninguém parecia triste, pelo contrário. O que sabemos é que no final de 24 de março, 15 pessoas tomaram o sedativo fenobarbital, misturado com suco e vodka, e envolveram suas cabeças em sacos plásticos. No dia 26, morreram mais 9 que consumiram a mesma bebida. Applewhite foi um dos últimos a morrer no terceiro dia. Ao contrário do que se pensou, quando os 39 corpos foram encontrados, eles não morreram todos ao mesmo tempo. Muitas dessas pessoas seguiram Marshall por 22 anos de suas vidas. As fitas dos vídeos gravados durante o culto foram encontradas por um ex-membro que foi até a mansão. Esta mesma pessoa foi quem viu os corpos pela primeira vez e ligou para a polícia. As fitas tinham 90 minutos de gravação, na qual Marshall parecia delirante e seus discípulos tentavam explicar por que estavam fazendo aquilo. Foi um dos vídeos mais acessados do YouTube, com mais de 2 milhões de acessos. Acredita-se que ainda existem 4 membros sobreviventes do grupo.
Eles não participaram do culto de despedida, mas em entrevista a um site norte-americano, disseram não se arrepender de não terem ido com seus companheiros e que eles tinham uma missão a cumprir. Um deles disse que o simples entendimento é que existe um nível físico real acima do humano aqui na Terra. Não é uma existência espiritual. São indivíduos reais, em corpos reais, em ofícios reais, que cuidam das questões de seu planeta. O próximo nível, como é chamado, criou este planeta e toda a vida nele. Eles são os guardiões, não só deste planeta, mas de todos os sistemas do universo. Os ex-clientes da Higher Source, a empresa de websites da seita, descreveram os membros como profissionais e não eram nada incomuns para quem atua na área. O site http://www.heavensgate.com continua no ar, com um layout literalmente anos 90, com cores neon e um pisca-pisca com as palavras Red Alert, alerta vermelho em inglês. E nas mensagens iniciais fala-se sobre a hora da chegada da nave espacial. Um trecho é dedicado a quem se interessar em estudar o material deixado por seus criadores e diz: se você quiser estudar o material deste site, você provavelmente entenderá a nossa alegria e qual foi o nosso propósito aqui na Terra. Você pode até encontrar o seu cartão de embarque para sair conosco durante esta breve janela. Dizem que os comentários deixados por lá são respondidos. E há quem diga que é possível até fazer uma entrevista sobre sua história. Mas isso nós não conferimos. E você? Teria coragem? Relatos de avistamentos de OVNIs e de extraterrestres fazem parte da história da humanidade, mas estes amantes do espaço, de quem acabamos de falar, foram um pouco longe demais. Gostaríamos de saber de você o que você acha de tudo isso. Já conhecia essa história? Comente aqui embaixo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.